ser acolhedor sem ser vulnerável. Observar, analisar se essa luta, se essa ajuda que você está oferecendo para alguém está em equilíbrio ou está em exagero. Porque tem situação que sim, você deve e pode ajudar. Tem situação que você deve observar e apenas interceder. Por quê? Porque tem situação que se a gente for meter a mão para ajudar, a gente vai pegar a luta pra gente mesmo. A situação vai complicar pro nosso lado. Por quê? Porque aquela pessoa tá ali passando por aquela dificuldade, mas aquela pessoa tá passando por aquela situação porque ela está desenvolvendo, ela está crescendo. Tem pessoas que só crescem assim, na prensa, né, no casulo. Então a pessoa tá ali desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, auto se conhecendo, e a gente vai lá no desespero, né, na empatia exagerada, no sentir demais e tira a pessoa dali ou muda todo o cenário. A gente acaba atrapalhando a pessoa a desenvolver, a pessoa a crescer. Então acaba a gente pegando a luta pra gente. Tem situação sim que você pode ajudar. Observa, ajuda, sem ser vulnerável. Você pode ouvir opinião, sem se entregar a essas opiniões, tá? Respeitando a opinião do outro, sem se entregar, sem se influenciar por ela. Ouve, analisa, observa e respeita. E porque senão acaba você entrando na situação que a pessoa está. Quando você pensa muito, sente muito, fala muito, vive muito a situação do outro, a tendência os seus cômodos internos é começar a absorver aquilo, a receber aquilo, né? Aquilo que é do outro você começa a receber e se tornar igual. Já viu uma pessoa andando com a outra e de repente tá com o mesmo sotaque, tá com a mesma forma de vestir? Porque são influências que o nosso inconsciente vai adquirindo. Quando a gente vê, já estamos iguais, né? Da mesma forma, é uma dificuldade ali que a pessoa tá passando e que você começa a viver. De repente, você, os seus cômodos internos, o seu interior já está ali com marca, já está ali manchado, já está ali com tudo aquilo que você está vendo do lado de fora já está dentro de você, né? Porque vai enchendo, vai te enchendo da situação e esse excesso acaba te marcando e você começa a viver aquilo. Já viu pessoas que, né, principalmente as mães, né? As mães, elas, quando tá passando por uma dificuldade com o filho, ela acaba vivendo aquilo a ponto de, se ela tá ali no ponto, esperando um ônibus, ela começa a comentar com alguém do lado, ela começa a querer buscar ajuda de forma que ela começa a viver aquilo. Falar, a boca fala do que o coração tá cheio, então o coração tá cheio daquela situação que ela precisa de ajuda, que ela precisa de entender o que tá acontecendo. Às vezes é uma esposa ali com seu esposo, tá passando uma dificuldade e acaba ela falando, por quê? Porque ela tá cheio, os cômodos dela interno, o interior dela já está cheio, cheio, e a gente acaba transbordando, a gente transborda da situação. E às vezes até quem tá de fora não tá conseguindo entender, mas você tá transbordando, você tá colocando para fora porque já tá cheio aí dentro. Então começa a focar mais nos seus pensamentos. Que pensamento deve ficar na sua mente? Que pensamento deve só passar? Observa ele como você observa uma nuvem passando no céu, uma nuvem passando. Esses são os pensamentos na sua mente, é como uma nuvem passando. Observe e veja que nuvem passa e que nuvem merece ficar. Essa vai só passar, essa vai só ficar, essa pode ficar, essa vai ficar por um tempo, eu vou analisar, eu vou ver sobre ela, mas essa aqui, ela vai ficar só por um tempo, porque é necessário organizar certas coisas. Agora essa aqui tá passando, ela precisa passar logo, ela não é daqui, ela não é de mim. E é assim, observa seus pensamentos de longe, como se fosse uma pessoa de fora. Isso vai te ajudar a melhorar, a reprogramar a sua mente, a limpar o lixo mental, porque
nós somos como um computador. A nossa mente, na verdade, ela é além, ela é mais que um computador, mais do que uma máquina chamada computador. A sua mente é muito mais que isso. Ela tem uma potência que se você não tem noção, uma potência que a nossa mente tem. Então, assim, limpa os lixos, assim como você limpa a lixeira do seu celular, a lixeira do seu computador, limpa o lixo mental. Tem pensamento que não é nem para ele passar, mas ele vem. E se ele vem, você vai fazer o quê? Observar, deixar ele passar. Não se condene por vir muitos pensamentos sobre você, por vir muitos pensamentos sobre a sua mente. Não se condene. Isso se você se condenar é pior. Se você ficar, sabe, você vai se desorientar. Então observe de fora como se fosse uma outra pessoa afastada, olhando os pensamentos e fala, esse aqui já passou quantas, né? Eu tinha muito isso quando eu estava em um autoconhecimento nessa busca, eu observava muito os pensamentos que eu pensava várias vezes o dia. Tinha pensamento que eu pensava muito neles e geralmente era pensamento do passado ou do futuro, né? E aí eu falava assim, eu anotava, começava a anotar, falava, esse pensamento ele passou na minha mente tantas vezes hoje, tem necessidade disso? Tem necessidade de eu pensar numa coisa várias vezes o dia? Vai mudar alguma coisa? Se é algo para me resolver, eu vou pensar, vou sentar, vou anotar, vou ver o que vale, o que não vale e pronto. Agora, se é uma coisa que eu não tenho, não vou resolver, não tem como resolver agora, algo do passado, algo do futuro, que ainda está fora do meu alcance, para que eu ficar pensando nisso várias vezes? Eu estou enchendo a minha memória de lixo. Vamos reprogramar a mente, mas não se cobre, como eu digo, não se culpe por pensar demais. Afinal, você é humano e sua mente é para isso, é para você pensar mesmo, né? Tem até um livro que fala quem pensa enriquece. Então pense com sabedoria, busca pensamentos que te enriquecem. Ah, não é só a riqueza financeira, é uma prosperidade pessoal, é uma elevação de consciência. Então pense de forma que você se enriquece, que você se enriquece de amor, que você se enriquece de gratidão. Pense de uma forma que você cresce, que você se expande, que você saia fora desse sistema que tenta o tempo inteiro fazer com que os nossos pensamentos seja sufocante, seja angustiante, seja pensamentos que te levam para o abismo, porque o sistema prepara a gente desde criança para isso, para colocar na nossa mente que a vida é difícil, tem gente que pensa que viver é ruim, e o sistema vai preparando você para isso, para sucumbir você em pensamentos negativos. Mas vai contra o sistema. Pensa, como diz, tem um pensamento para frente, pensa para trás, analisa seu pensamento. Vai contra o sistema, não aceita ser marionete do sistema. Não aceita viver cativo do sistema. Nos ensinaram a vida inteira que a vida é difícil demais. E quando você começa a crer nesse tipo de crença, essa crença é uma crença limitante, uma crença que vai te destruir, uma crença que vai fazer você viver e trabalhar a vida inteira e se sentir pesado, cansado, e se sentir desanimado, sem querer viver, sem ter alegria, sabe? Viver a vida inteira séria, levando a vida séria demais, como se você fosse dono da sua vida e você não é, mas o sistema te ensina isso. A vida é difícil demais. Viver é muito difícil. Se você quer conseguir algo, você tem que sofrer muito, lutar muito. Tira isso da sua mente, vai contra o sistema e pensa, a vida é fácil. A vida é uma escolha, eu que escolho, eu que escolho o que plantar para mim escolher o que colher. E não é fácil ir contra o sistema. Muitos morreram. Teve um ser maior, que é Jesus, que foi contra o sistema, e o que aconteceu com ele? O maior homem que teve aqui nessa terra que foi contra o sistema foi Jesus. Ele bateu de frente com o sistema. E aí, por isso ele foi, né, entregado ali. A gente sabe o que aconteceu com ele.
Mas como ele é Deus, ele ressuscitou o terceiro dia. Mas tem outros homens aí também, que você vê que quando vai contra o sistema, a vida dele fica sempre em risco. Por quê? Porque o sistema, ele quer o quê? Que você seja escravo dele. E isso ele trabalha na sua mente. Te programa para ser, desde criancinha, escasso mentalmente. E o Senhor, ele não ensinou isso, ele não ensinou pra gente ter uma mente pobre, porque o Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. E olha a mente que Cristo tem. Mente de fazer milagre, mente que não ficou olhando para problema e se lamentando, chegava e fazia, acontecia. E mudava a história, mudava o cenário. E ajudou tantas pessoas e continua ajudando. É essa mente que você tem. Não deixa o sistema colocar na sua mente que você vai continuar a vida inteira assim. Não deixa o sistema te deixar ansioso. Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão doentes mentalmente. Nunca se ouve tantas pessoas com problemas mentais, emocionais, igual houve agora, igual tá havendo agora. Mas o sistema preparou para que nós chegássemos nesse nível. Mas reprograme-se. Reprograme-se a ponto de te estranhar quando te vê, a ponto de nem te reconhecer. Reprograme-se. Se fortalece. A mente, ela é treinável. Assim como você treina o seu corpo, o seu músculo, a sua mente você pode treiná-la também. É muito bom você treinar seu corpo e fazer um exercício físico. É muito bom você melhorar sua alimentação. E é muito mais importante você treinar a sua mente, melhorar a sua mente, porque quando você melhora a sua mente, todo o seu corpo melhora. Todo o seu corpo é sarado. E se você tiver que ser pobre, seja pobre de espírito. O espírito humano, como Deus nos ensinou na palavra. Porque às vezes nós interpretamos até de forma errada. O Senhor nos ensinou a ser pobre de espírito, né? Melhor a gente ser pobre de espírito. Mas não é do Espírito Santo, é do espírito humano. Porque quando nós estamos pobres do espírito humano, nós somos humildes. Nós somos misericordiosos, amorosos, bondosos. Agora, quando nós estamos cheios, ricos do espírito humano, nós estamos com o ego aflorado, nós estamos com altivez, com arrogância, tudo isso e muito mais. Isso é ser rico do espírito humano, rico entre aspas, né? Cheio do espírito humano, cheio de altivez. Mas empobrece do espírito humano, seja pobre do espírito humano. E deixa que o espírito maior, aquele que é o espírito divino que habita em você, te rege, te domine, não seu espírito. Por isso que a palavra nos ensina, né? Sobre ser pobre de espírito. Quando a gente é pobre de espírito, nós estamos mais humilde, menos orgulhosos, menos arrogante, menos ego, porque tudo isso nós temos. Todo mundo tem o ego, todo mundo tem um pouquinho de altivez, todo mundo tem um pouquinho de arrogância, todo mundo tem, mas que equilíbrio que tá? Tá muito? Então é isso, seja pobre de espírito, seja pobre dessas coisas. Se enriqueça a sua mente de coisas boas, coisas que traz alegria.
Principalmente você, que é uma pessoa empata, uma pessoa que tem dependência emocional, a tendência de você sofrer mentalmente é grande. Porque a pessoa que tem dependência emocional, ela sofre antes das coisas acontecer, na mente dela já está acontecendo. Se ela mandou mensagem para alguém, a pessoa demorou a responder. Na mente dela, a pessoa já tá rejeitando ela. Na mente dela, a pessoa tá deixando ela no vácuo. Na mente dela, a pessoa já não quer mais conversar com ela. Na mente dela, ela já tá se sentindo sozinha, se sentindo esquecida, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada. Na mente dela é tudo isso. Então ela começa a sofrer antes. Sofrer por algo que nem é real. Mas a mente dela já criou uma realidade ali. Quanto mais você pensa, mais você acredita que aquilo é real. A sua mente te leva a lugares que você nem foi ainda, que nem existe ainda. Olha o poder da sua mente. Mas se não tiver cuidado, ela vai te levar para lugar que te fere, lugar que não é legal. A sua mente tem esse poder de fazer isso contigo. Por isso, observe sua mente como um observador que está fora. Não deixa ela te dominar. Não deixa ela criar coisas na sua cabeça. Às vezes você cria na sua cabeça que seu esposo demorou a chegar e você vai criando coisas na sua cabeça. Vai criando coisas na sua cabeça. Você olha no espelho e cria na sua cabeça que você tá com isso aqui e que não tá legal e que sua imagem já tá ruim e você vai criando coisas na sua cabeça. Você vai se culpando por coisas que nem está acontecendo. A nossa mente tem o poder de nos levar a lugares que você nunca pisou, que nós nunca pisamos. A lugares irreais. E fazer com que aquilo seja real. Porque a nossa mente não consegue discernir o real do imaginário. É igual quando você assiste um filme de terror, um filme que é bem perturbado. A sua mente não sabe discernir se aquilo é real, se aquilo é imaginário, se aquilo é só um filme. Não consegue, o seu inconsciente não discerne isso. Zele pela sua mente a ponto de observar o que você está alimentando ela. Você alimenta seu corpo físico com um prato de comida. Que se você alimentar mal, você vai adoecer. Ah, você se entope de açúcar, o que vai acontecer com seu corpo? Diabetes, Alzheimer, TDAH. Você está alimentando mal. A sua mente da mesma forma. Você se entope de coisas, principalmente hoje com os negócios da internet. Você vai assistir um filme que é perturbador. Tu tá alimentando sua mente de quê? Depois não entende porque do nada você fica ansioso, ansiosa. Não entende porque do nada, não é do nada, não existe esse negócio do nada. Mas você acha que do nada você perdeu o sono, teve uma insônia. Você acha que você não ficou estressada do nada, né? Parece que é do nada. Do nada você fica nervosa, do nada você fica carente, do nada é um gatilho qualquer e você volta para a criança ferida e vai sempre achar um culpado. Esse também é um erro grande na nossa vida. Sempre achar um culpado pelos nossos problemas, pelas nossas falhas, por algo que não deu certo na nossa vida. É achar um culpado, porque enquanto a gente achar um culpado, a gente não melhora. Não pega a responsabilidade para nós mesmos. Hoje em dia vemos muito filhos, né, culpando os pais porque a vida deu errado, porque o pai não ajudou, porque a mãe não ajudou, porque isso. E eu respeito, entendo que isso acontece sim. Mas agora, o que você vai fazer com isso? Se você tem um trauma de infância, o que você vai fazer com esse trauma? Vai ficar culpando quem você acha que traumatizou, que às vezes te traumatizou mesmo, mas você vai ficar culpando a vida inteira essa pessoa? Eu sinto muito te informar que você vai permanecer neste lugar e não vai crescer, não vai melhorar a sua vida, não vai melhorar a sua mente, a tendência é piorar, a tendência é você ter crise de ansiedade, depressão, a tendência é você se afundar. Porque você está no lugar de vítima. Lugar de vítima é o pior lugar que o ser humano deve estar. Parece ser gostoso esse lugar de vítima, né?
porque a gente passa como um coitadinho, a pessoa olha e fica, ai, que dó, né? Ai, que isso, passou por aquilo. Você só reage, você só melhora, você só cresce quando você sai do lugar de vítima. Quando você olha para o que fizeram com você e fala assim, tudo bem, me traumatizaram nessa época, lá no passado, me feriram, mas o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou melhorar, vou buscar uma terapia, eu vou buscar perdoar. É impossível você crescer mentalmente, emocionalmente, se você não libera o perdão para quem te feriu. Se você olhar para a situação e tentar tirar algo positivo dela, se apegue naquilo que é positivo. Nem que seja um fiozinho lá, ó, que você olha e fala assim, essa parte aqui foi positiva. Se agarre naquilo, se apegue naquilo. E começa a agradecer, porque você cresceu, porque você passou por aquilo. Hoje você sabe ajudar alguém que está passando por aquilo. Hoje você já sabe identificar quando alguém está passando por aquilo. Já viu quando você é ferida em certa área da sua vida, ou passou por um trauma, uma situação constrangedora que não foi muito legal, mas aí, a partir disso, quando você vê alguém que está passando por aquilo, não precisa nem ninguém te falar. Você já começa a identificar e vai ajudar o próximo. Então, as coisas não acontecem por acaso. Começa a ver as piores coisas que aconteceu com você como algo que te fez crescer. Porque se você vê e falar, jogar a culpa na pessoa a vida inteira, culpar a pessoa, ficar no lugar de vítima, esse é o pior lugar, é como se você estivesse no lixo a vida inteira ali se fazendo de vítima. Melhore sua mente, seus pensamentos, treine sua mente, ela é treinável, treine. Treine ela a ouvir, a sentir coisas boas, coisas que te faz bem, coisas que eleva a tua vibração, coisas que eleva a sua emoção, coisas que te faz florescer. É como se você colocasse um prato de comida, de salada, bastante proteína, rica em vitaminas e se alimentasse. É assim quando você foca em pensamentos que te faz bem, sem julgamento, sem vitimismo. É quando você olha para o próximo e entende que ele é parte de você. É quando você olha para o próximo com misericórdia, como um ser que ainda está em evolução, sem julgamento. Às vezes olhamos para um ser que está ainda em evolução e julgamos. Julgamos que é ignorante, julgamos que é mau, mas aquele ser ali está ainda em crescimento, em desenvolvimento. E esse desenvolvimento vai depender dele. Se ele vai crescer ou se ele vai retroceder. Porque tem ser que retrocede. Infelizmente, tem ser que ao invés de crescer, ele retrocede, ele vai piorando, vai decaindo. Olhe ele também como um ser que ainda está em desenvolvimento, como parte de você. Quando nós olhamos o próximo como parte de nós, nós temos misericórdia. Nós vemos que ele não merece ser julgado, ser condenado. Julgar e condenar são coisas diferentes. E quem tem o poder de condenar não somos nós. Julgar, às vezes a gente julga. A gente julga todo dia, todo instante. Mas a que ponto? Exemplo, eu posso julgar o dia hoje, olhar e falar: ai, tá nublado, mas daqui a pouco vai dar sol. Será que eu devo sair? O dia tá ruim, o dia tá bom? Às vezes a gente tem esse tipo de julgamento.
que é o julgamento do dia a dia. Eu julgo se um copo de água tá limpo ou tá sujo. Eu julgo que essa roupa daqui é melhor do que essa. Eu julgo. Esse é o julgamento natural do ser humano. Agora, quando eu julgo uma pessoa, algo a ponto de condenar, isso não é minha parte, não é o meu serviço, não é o meu dever fazer isso. Eu estou condenando a mim mesma. Eleve sua mente, treine ela. E isso tem que ser permanente, não é só hoje, não é só agora. Sempre, sempre te observe. Examine-se a si mesmo, sempre te observe. Não observa te criticando, não te observa te vitimizando. Porque às vezes a gente observa a gente vitimizando, né? Ai, já trabalhei tanto, lutei tanto para dar fulano uma casa, lutei tanto para dar uma roupa melhor para meus filhos, lutei tanto. Olha, a gente tá se vitimizando. A gente também, nessa situação, está se sentindo merecedor de reconhecimento. Não espere reconhecimento de ninguém. Pare com essa história. O seu reconhecimento tem que vir de você mesma. Quando você realmente conhece quem você é. Parece ser prazeroso, né? Dizer, lutei tanto por isso, lutei tanto por fulano, olha o que eu recebo hoje. Isso é lugar de vítima. Não se faça de coitado porque você não é. Olha e entenda que você cresceu nisso daí. Você desenvolveu. Não é sobre o outro, é sobre você. Tudo é sobre você, sobre mim. Não é sobre o outro. Um beijo no seu coração. Passo novamente aqui. Obrigado por estar sempre me acompanhando. Você não está só, nós não estamos só. Estamos em constante aprendizado. Estamos elevando a nossa consciência, nos expandindo. Estamos saindo fora do sistema. Beijo no seu coração. Cresça, pense.